Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Lucas capítulo número 15, versículo 11 ao 32. Glória a Jesus. Aleluias. Lucas capítulo número 15 e o versículo 11 ao versículo de número 32. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus. Lucas capítulo 15, o versículo 11 ao 32. Uma história que todos nós conhecemos. A parábola do filho pródigo. Ou, eu sempre digo e gosto de mudar aqui a epígrafe do texto. A epígrafe é esse nome preto, esse temazinho que dão acima do texto. Eu sempre gosto de modificar e colocar a parábola de um pai que ama e de dois filhos inconsequentes. E os irmãos vão entender. Versículo 11 diz o seguinte: um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas ou com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e veste, e pondo-lhe um anel no dedo, e sandálias nos seus pés. E traz-me um bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E achando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, ou insistia para com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgrediu teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E disse-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido, mas foi achado. Amém? Veja só, irmãos,
A palavra do Senhor nos traz esta maravilhosa parábola que Jesus contou naquela época. Todos nós aqui sabemos e conhecemos a parábola do filho pródigo. Pródigo significa aquele que gasta demasiadamente, ou aquele que gasta o que não tem. Ou seja, a parábola de um filho gastador. Mas eu sempre gosto de fazer essa mudança de nome e dizer que era a parábola de um pai amoroso e de seus 2 filhos inconsequentes. O versículo de número 11 diz que havia um certo homem que tinha 2 filhos. Aí o versículo número 12 diz: o mais moço pediu a parte da herança que lhe cabia, a parte da herança que ele tinha direito. E a Bíblia diz no versículo de número 12 que o mais moço dele, o mais jovem, o filho mais jovem, pegou a parte da herança que lhe cabia e foi embora para poder, então, agora viver a vida a seu bel prazer. A Bíblia diz que o pai repartiu a parte da fazenda entre eles. Repartiu entre o filho mais novo. Você vai ver aqui no versículo de número 13, que deixa bem claro. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo o que lhe tinha ali por direito, o que o seu pai lhe deu por direito. E a Bíblia diz que ele foi embora para poder viver na terra a qual ele havia agora escolhido para poder viver. A Bíblia diz então que esse filho mais novo, ele começou a gastar tudo o que o pai dele tinha trabalhado e tinha dado para ele como herança. E a Bíblia diz que tudo que aquele jovem possuía, ele conseguiu gastar, vivendo de forma dissoluta, vivendo de forma agora pecaminosa, da forma como ele queria ali naquele local, agindo conforme o seu desejo, e gastou tudo o que o seu pai havia trabalhado para poder deixar para ele como herança. A herança agora ele não tinha mais, ele gastou tudo o que ele então pegou na casa do seu pai. Pois bem, a Bíblia vem dizendo que chegou o momento em que ele não tinha mais como sobreviver. Ele não tinha mais dinheiro para poder então viver a sua vida naquela localidade, afastado da casa do seu pai, vivendo sozinho ali naquela terra distante. A Bíblia diz então que ele não tendo mais como permanecer, sobreviver naquela localidade, então ele buscou uma forma para poder se manter ali. Ele foi buscar um emprego naquela localidade, e o único emprego que ele conseguiu arrumar foi então ali para poder cuidar dos porcos naquele local. E todos nós sabemos que para um judeu era um pecado gravíssimo você cuidar de porcos. Por quê? Porque o porco era um animal considerado imundo. Deuteronômio capítulo 14, o versículo 8, 9 e 10, vem dizendo que era proibido, então agora, você ter porcos ou você criar porcos. Deuteronômio capítulo 14, versículo 8 ao 10, já nos deixa bem claro que era proibido, então, um judeu cuidar de porcos. Por quê? Porque o porco era considerado imundo. Foi uma ordenança de Deus. Deus, então, agora determinou que alguns animais seriam para provisão humana, mas outros animais não seriam. Então, por esse fato, era proibido que um judeu comesse porco. O porco ele era colocado na entrada da cidade, lá afastado um pouco da cidade. Para quê?
para poder, então, os porcos eram lançados nas lixeiras. E ali dentro das lixeiras, os porcos comiam o lixo. Os porcos eram apenas tipos garis daquela época. Ele era jogado lá na lixeira e então eles começavam a comer o lixo. Os porcos, eles são animais que não transpiram. Eles não conseguem transpirar. Pelo fato deles não transpirar, o que acontece? Tudo que é impureza fica dentro do seu corpo. Porque quando nós transpiramos, a impureza do nosso corpo, ela é exalada, ela sai. Mas o porco, ele não tem as glândulas necessárias para poder fazer com que o seu corpo venha suar. Então, ele guarda todo tipo de impureza dentro dele. Aí o que acontece? Deus proibiu com que o povo comesse esse tipo de carne. Por quê? Porque era uma carne, naquela época, altamente contaminável. Deus estava cuidando do povo nos mínimos detalhes. Então, era proibido para um judeu ingerir a carne suína. E a Bíblia diz que então esse homem começa a cuidar dos porcos. Esse homem começa a estar com os porcos. Um judeu, ele não era permitido nem chegar próximo ao porco. Mas agora esse homem estava vivendo de uma forma tão terrível que a Bíblia diz que ele vai cuidar dos porcos. E além de cuidar dos porcos, a Bíblia diz que ele começa a desejar comer a comida que os porcos comiam. A Bíblia diz que os porcos ali naquela localidade, eles comiam a alfarroba, que era uma vagem daquela localidade, daquela época, que tinha muito ali naquela localidade. Ele comia, os porcos comiam, e ele, por não ter o alimento necessário para comer, então ele comia, ele desejava comer o alimento que os porcos comiam. Para que os irmãos possam ter uma ideia do estado de miserabilidade que aquele homem agora estava vivendo. O estado miserável que aquele homem estava passando. Ele desejou agora comer, ele não era nem permitido para ele chegar perto dos porcos, mas o desejo dele agora era comer a comida que os porcos comiam. A Bíblia vem dizendo que um certo dia ele então tem um pensamento. E ele diz: na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai têm mais provisão do que eu que estou aqui. Na casa do meu pai, os trabalhadores comem melhor do que eu, porque eu estou aqui desejando comer aquilo que os porcos comem. Eu não posso nem chegar perto do porco, mas agora estou querendo comer o alimento que os porcos comem. Na casa do meu pai tem melhor. Na casa do meu pai o alimento é melhor. Então é melhor eu voltar para a casa do meu pai, pedir perdão ao meu pai, dizer: pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, pequei contra Deus, e já não sou mais digno nem de ser chamado teu filho. Eu quero que o Senhor me aceite apenas como um dos teus trabalhadores. Eu sempre tenho dito, irmãos, os trabalhadores de Deus têm mais abundância do que os patrões desse mundo. Tem muito patrão aí nesse mundo que está vivendo por muitas das vezes em um estado miserável, um estado de miserabilidade. E quando eu falo isso, é falando espiritualmente. Tem muita gente aí morta espiritualmente, e tem muita gente aí que não consegue conhecer o amor de Jesus e vive um estado de miserável. Aí ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai eu tenho um alimento. Na casa do meu pai os trabalhadores têm abundância. Na casa do meu pai os trabalhadores vivem melhor do que eu. E ele estava falando dos servos, dos escravos da época, porque na época existiam escravos. Então o senhor da casa tinha servos, tinha escravos que ele comprava. Então o que é que ele está dizendo? Olha só, na casa do meu pai tem até escravo que está lá trabalhando somente pelo alimento. E o alimento que eles têm lá, sendo servo, sendo escravo, é melhor do que o alimento que eu tenho aqui, sendo homem dito livre. Então é melhor eu fazer as minhas malas aqui, preparar tudo e voltar para a casa do meu pai.
ele toma essa decisão. E ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Aí ele prepara tudo, levanta e diz: vou bater lá de novo na porta da casa do meu pai, porque na casa do meu pai tem provisão, na casa do meu pai tem alimento, na casa do meu pai eu tenho uma dormida, na casa do meu pai eu vou ter o abraço dele, na casa do meu pai vai ser diferente, então é melhor eu me levantar e ir para a casa dele. Aí a Bíblia diz que então ele se levanta e vai em direção à casa do pai. E o mais interessante é que quando ele chega na porta da casa do pai, o pai já estava esperando, porque o pai já sabia que ele iria voltar. É por isso que eu digo, não é a parábola do filho pródigo, é a parábola de um pai amoroso que zela para poder ajudar, para poder guardar o seu filho. A Bíblia diz, irmãos, que nesse momento o pai está na porta da fazenda esperando ele voltar. E o que acontece? A Bíblia diz, e eu acredito aqui porque a Bíblia está dizendo, que ele correu. O pai, quando avistou o jovem, o pai correu em direção ao seu filho. O pai foi em direção a ele. O pai corre até ele porque o pai simplesmente correu para dar um abraço nele. O pai vai até o filho e dá um abraço. Lucas capítulo 15 e o versículo de número 20. Vamos ler aqui para poder nós entendermos. Que diz: e levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Olha só. A Bíblia diz que o pai o avistou. E com tudo que o pai avistou, a Bíblia diz que ele correu. Por quê? O filho, quando ele vem até o pai e diz: pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. Pai, dai-me parte da minha herança que me pertence. Simplesmente o filho estava dizendo para o pai: pai, eu quero a minha parte, mas eu sei que o Senhor ainda está vivo, então eu quero que o Senhor simplesmente morra. Porque naquela época e também na época atual, o filho ele não pode exigir a herança do pai vivo, da mãe viva. É proibido por lei. A lei brasileira atual ela não permite. Ou seja, Márcio, Mateus não pode chegar para você e diga: pai, venda a casa, pai, venda a fazenda, pai, venda o carro, porque eu quero a minha parte e eu vou embora. Ele não pode, a lei não permite que ele faça isso. E naquela época a lei também não permitia, a lei judaica não permitia. Quando o filho chegava para o pai antes do pai morrer e dissesse: pai, eu quero a parte que me cabe, ele estava dizendo para o filho: filho, pai, eu quero que o Senhor simplesmente morra, porque eu quero a minha parte que cabe da fazenda. Ele não poderia fazer isso. E ainda mais sendo o menor, o mais novo. Não era permitido o mais novo. Por quê? Cabia ao mais velho, então agora ficar com a maior parte. O mais velho, o dono da primogenitura, era que ficava com a maior parte. Ele não poderia. Mas a Bíblia diz que então ele peca contra o pai. Mas quando ele faz isso, deseja a morte do pai, ele simplesmente coloca sobre a sua cabeça também, agora, uma sentença de morte. E qualquer pessoa que encontrasse ele no meio do caminho e soubesse da história, poderia simplesmente apedrejá-lo. Qualquer pessoa que conhecesse a história, poderia matar aquele homem. Poderia simplesmente destruir ele, apedrejá-lo. Mas a Bíblia diz que o pai estava atento à volta dele. Por quê? Naquela época, como é hoje ainda, as grandes fazendas, elas sempre escolhem
os melhores locais de dentro do terreno para poder fazer as casas dos senhores. E os servos ficam na porta da entrada da fazenda, porque qualquer coisa que vier a acontecer, primeiramente o servo vai lá brigar, primeiramente o servo vai lá lutar, primeiramente o servo vai lá ver o que aconteceu, primeiramente o servo vai ver lá o que vai acontecer, primeiramente o servo vai lá atender aquela pessoa que chegou na entrada da fazenda. Mas a Bíblia vem nos dizendo que quando aquele homem avistou, voltando da sua vida na terra longínqua, a Bíblia vem dizendo que, nesse momento, o pai, ou o senhor da fazenda, estava esperando ele. E a Bíblia diz que quando ele estava esperando, ele não esperou então agora o filho entrar na fazenda não, porque os servos estavam na entrada e os servos poderiam matar ele. Aí ele faz algo que não era para poder ele fazer. Ele quebra o protocolo e a Bíblia diz que ele corre em direção ao seu filho para poder lhe dar um abraço. Porque naquela época, homem velho, senhor da casa, não corria. Porque ia mostrar a sua nudez, o seu vestido, que era a roupa da época, iria subir. Naquela época quem corria era escravo. Naquela época quem corria era mendigo. Naquela época quem corria era criança. Mas um senhor da casa, um homem de idade, correr, jamais isso iria acontecer. Mas a Bíblia diz que ele amava o seu filho. E aí a Bíblia diz que ele correu. É por isso que por muitas das vezes eu sempre digo, às vezes tem promessas que Deus faz nas nossas vidas e que se cumpre por muitas das vezes que a gente olha assim e diz, não tem condições disso acontecer, mas é já o Senhor olhando de lá, olha bem, você não merece, porque nós não merecemos, porque a Bíblia diz que nós somos o jambuzeiro bravo, enxertado na figueira, mas tem coisas que Ele faz só para poder dizer, meu filho, minha filha, eu te amo. Você pode ter até errado, você pode ter até falhado, você errou, você falhou, mas isso não anula o que eu tenho na sua vida. Mesmo assim eu ainda continuo te amando e eu te perdoo. A Bíblia diz que ele corre em direção a ele, e quando ele corre, isso me chama a atenção no versículo de número 20, a qual nós lemos, que ele dá um abraço e ele dá um beijo. O beijo com um abraço, e o beijo ele estava dizendo, filho, perdoados estão os teus pecados. Você desejou a minha morte. Você desejou que eu morresse. Você gastou tudo que eu te dei aqui, todo o nosso trabalho. Foi embora, voltou, mas não se preocupe não, porque perdoados estão os teus pecados. O que era que ele estava dizendo para toda a fazenda, para todo o povo dele ali? Ele estava dizendo, olha só, esse filho meu inconsequente foi embora, mas eu estou perdoando a partir de agora os erros dele. A Bíblia diz que então ele dá 3 presentes, irmãos. 3 presentes. Lucas capítulo 15 e o versículo de número 22. Lucas capítulo 15 e o versículo de número 22. O 21 ainda diz, o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o 22 diz, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e pondo-lhe um anel, segundo presente, e o terceiro presente, uma sandália. Você vai ver que esse homem estava vivendo de uma forma miserável, já não tinha roupa, já não tinha sandália, não tinha mais nada. Aí a Bíblia diz que o pai deu os 3 presentes.
O primeiro presente, a Bíblia diz que era uma túnica, ou em outra tradução, uma roupa. Gênesis capítulo 37, versículo de número 3, vem dizendo: e Israel amava mais a José, ao seu filho José, do que aos seus outros filhos, e fez uma túnica de várias cores, ou uma túnica do destaque, ou uma túnica adornada. O pai estava dizendo para o meu filho, veja bem, você estava lá jogado, errou, pecou, mas a partir de hoje perdoados estão os teus pecados. E além de perdoar os teus pecados, meu filho, eu quero lhe dizer que além dos seus pecados estarem perdoados, eu quero lhe dizer que a partir de hoje eu te dou um lugar de destaque aqui dentro da minha casa. Você pecou, você errou, eu perdoei os seus pecados e lhe dou um lugar de destaque, uma túnica do destaque na minha casa. A Bíblia diz, irmãos, ainda que ele deu um segundo presente, que foi um anel. A Bíblia diz que ele deu um anel para o seu filho. E a Bíblia vem dizendo, irmãos, e é muito interessante, a Bíblia vem dizendo, em Gênesis capítulo 41, e o versículo de número 42, que Faraó tirou o próprio anel da sua mão e deu na mão de José. Olha só o que diz: e tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço. Quando aquele homem dá um anel para aquele filho, ele estava dizendo: meu filho, você saiu, você pecou, você errou, você fez aquilo que não era para ter feito. Mas eu quero te dizer, meu filho, que eu te recebo de volta. Eu perdoo os teus pecados. Eu quero te dizer, meu filho, que eu te dou uma roupa de destaque. Eu te dou um destaque dentro da minha casa. E com esse anel, meu filho, eu estou te dizendo que eu te dou poder mais uma vez dentro do meu lar. O terceiro presente, irmãos, que eu sempre digo que é o melhor presente que ele deu. Porque a Bíblia diz que ele deu sandálias. Ele deu sandálias para calçar os pés do seu filho. E quando ele dá sandálias, ele está dizendo: meu filho, eu estou restaurando a autoridade na sua vida. E eu vou lhe mostrar dentro da Bíblia. Êxodo capítulo 3, versículo de número 5, que diz: e disse o Senhor, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa, ou o lugar que tu pisas é terra santa. Quando Deus diz isso para Moisés através da sarça, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a autoridade aqui não é você não. A autoridade aqui sou eu, você precisa estar descalço. Por quê? Porque quem precisa estar calçado aqui sou eu, não é você. Quem manda nesse lugar aqui sou eu, não é você, Moisés. Aí você pode dizer: peraí, pastor, eu não estou entendendo esse negócio muito não. Muita gente sempre disse que era sandália, era porque lá no Egito as sandálias eram sandálias que tinham o símbolo do Deus Ra, do Deus... Não, irmãos, já tinha 40 anos que Moisés havia fugido do Egito e estava no deserto de Midian, há 40 anos vivendo. Teria que ser uma sandália de ferro, porque 40 anos caminhando no deserto e não se acabar, não tinha condições. Não tinha condições. Veja só, irmãos, vamos ler Josué capítulo 5, versículo de número 15. Quando o próprio Jesus, em uma teofania, desce até a terra para se encontrar com Josué, ele mesmo diz: Josué, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu pisas é terra santa. Não é desse jeito não. Quem manda aqui, Josué,
sou eu, não é você. Olha só o que diz ainda a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 8. A Bíblia diz que Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração para ele. A igreja orava, clamava por Pedro. Aí a Bíblia diz que o anjo vai. E quando o anjo vai até ele, a Bíblia diz que o anjo diz para Pedro: Pedro, bota o cinto. Mas Pedro, calce as sandálias, porque ainda o teu caminho é longo. O anjo estava dizendo: olha Pedro, calce de autoridade, porque o teu caminho ainda é comprido. Aí você ainda vai fazer muitas coisas, ainda tem muita gente precisando de você, Pedro. Não venha descalço não. A Bíblia vem dizendo, irmãos, em Marcos capítulo 6, versículo de número 9, que o próprio Jesus disse: vai lá, andem, profetizem, cure os enfermos, liberte os endemoniados, mas principalmente eu quero dizer para vocês que não levem bolsa, não levem nada, mas o principal é calce sandálias. Ou seja, Jesus está dizendo para eles: se revistam de autoridade, porque não vai se expulsar demônio de qualquer forma, não se expulsa demônio com o seu grito, e você também não tem autoridade devido ao timbre da sua voz. A autoridade é uma coisa completamente diferente de timbre de voz. Ele estava dizendo: calce as sandálias, se revista de autoridade de Deus. E aí quando você se revestir, aí você vai expulsar os demônios, curar os enfermos, aí você vai expulsar as enfermidades, mas vocês precisam estar revestidos de poder. Olha só o que Jesus fez, irmãos. A Bíblia vem dizendo que Jesus disse para aqueles homens: tira as sandálias aí dos pés, que eu vou lavar os pés de todos vocês. Aí Pedro, mais afoito como sempre, a Bíblia diz que Pedro disse: Senhor, não lave só os meus pés não, lave a minha cabeça, lave o meu corpo todo. Pedro era mais afoito, né? Não, pode me lavar todinho, Senhor. Aí Jesus lavou os pés de todos eles. Mas você vai ver que Jesus não lavou ou não tirou as sandálias dos pés deles para que os outros pudessem lavar. Por quê? Jesus estava dizendo: a autoridade aqui não é vocês não. A autoridade aqui sou eu. Quem manda aqui não é vocês não, quem manda aqui sou eu. A autoridade máxima aqui sou eu e não vocês. É por isso que vocês vão ter que tirar a sandália dos vossos pés. E para nós encerrarmos esse assunto e passar para o próximo, aí a Bíblia diz que aparece um homem lá no deserto. E esse homem está pregando, mandando o povo se arrepender, mandando o povo se consertar. Mas existe uma frase que ele diz, e ele diz: olha só, eu batizo com água, que é o batismo do arrependimento, mas vai vir um que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. Que era que João estava dizendo: Senhor, eu não sou autoridade nenhuma, a autoridade é o Senhor, porque eu não posso nem desatar. Imagina tirar a sandália dos teus pés. Ele estava dizendo: a autoridade é o Senhor e não eu, João Batista. Mas para resumir, a Bíblia diz que ele então agora dá sandálias, autoridade, perdoou os pecados, deu lugar de destaque, deu poder dentro da casa do Pai e então agora deu autoridade para o Filho. A Bíblia vem dizendo que ele diz: vamos matar agora um novilho.
E com esse novilho que nós vamos matar, nós vamos fazer uma grande festa. Pense, coisa boa é festa. Crente da Assembleia de Deus gosta de festa, né? Gosta de comer. Aí o que acontece? Ele vai e faz uma grande festa. Mas o filho mais velho, pecador também, pecou também. Você vai ver no versículo de número 12. Lucas 15 e o versículo de número 12. Para que a gente possa agora vir para o filho mais velho. Lucas 15 e o versículo número 12 diz: E o mais moço deles disse ao pai: Dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Por eles. Ou seja, o mais moço pega a sua parte e vai embora. Mas o mais velho foi perante ele, inteligente, pegou a parte e ficou dentro da casa do pai. Porque o versículo 13 diz o seguinte, bota o 13, Joás. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ou seja, pegou, o mais moço pegou, foi embora. Mas o mais velho pega e fica dentro da casa do pai. Ele não vai embora. Ele fica dentro da casa do pai. Aí o que acontece? Está rolando uma festa lá na casa do pai dele. E nessa festa que está rolando dentro da casa do pai dele, a Bíblia diz que ele vem chegando. E quando ele chega, chama um dos empregados, um dos servos, um dos escravos. E diz, o que é que está acontecendo aí na casa de papai? Aí um dos servos diz, olha, foi o teu irmão que voltou. Ele gastou tudo. Ele gastou tudo que o seu pai deu a ele. E agora ele voltou. Seu pai não queira nem saber o que fez, em minhas palavras. Seu pai perdoou os seus pecados. Perdoou os pecados. O seu pai deu um anel a ele. Deu poder a ele de novo aqui dentro da casa, dentro da fazenda. E o seu pai, se você não queira nem saber, deu uma túnica nova a ele, deu destaque a ele de novo na sua casa. Mas veja só, o pior não é isso, é que ele calçou as sandálias dele, dizendo que agora dentro da casa ele mais uma vez era autoridade. Foi mesmo, foi. E você não queira nem saber. Além de tudo isso, ele ainda matou um bezerro cevado e preparou para ele estar aí dentro da casa festejando a volta desse filho. A Bíblia vem dizendo, irmãos, que o filho mais velho ficou irado. Ele não gostou. A Bíblia diz que o pai encontrou ele. E quando o pai encontra ele, a Bíblia vem dizendo que nesse momento, o pai começa a conversar com ele. E ele começa a jogar tudo na cara do pai. Como é que o Senhor tem esse filho inconsequente? E esse filho inconsequente gasta tudo. Ele gastou tudo que ele tinha. Tudo que o Senhor trabalhou e deu a ele, ele gastou. E agora ele volta sem nada, sem roupa, sem sandália, sem túnica, sem nada. E o Senhor recebe ele de volta, dá túnica, dá roupa, dá tudo a ele, dá sandália. Deu tudo de volta a ele. E além de dar tudo isso a ele, o Senhor ainda mata um novilho para poder dar a esse inconsequente. Não era para o Senhor ter feito isso, meu pai. A Bíblia diz que o pai tenta amenizar com ele. Diz, meu filho, ele estava perdido e nós o encontramos.
Ele estava morto, mas ressuscitou. Ele agora está de volta à minha casa. Eu preciso abraçá-lo, eu preciso beijá-lo, eu preciso que ele esteja comigo. Mas a Bíblia diz que o filho mais velho não aceita a volta do filho mais novo. Ele diz: eu não aceito. O senhor não deveria ter feito isso. Como é que eu estou te servindo há tanto tempo e o senhor nunca me deu nada? Aí simplesmente o pai fica insistindo, dizendo: meu filho, venha para a festa. E ele diz: eu não vou. Venha para a festa. Ele diz: eu não vou, meu pai. Ele mais uma vez desobedece o seu pai. Desobedeceu quando pegou a parte da herança também. E agora desobedece uma ordem direta do senhor da casa. Por quê? A Bíblia vem dizendo lá no livro de Esté, você pode ver o capítulo 1, salvo engano o capítulo 2 também, que o rei dá uma grande festa. E depois de alguns dias o rei já está cheio de goró, bêbado. Aí diz: agora mande chamar a minha rainha, porque eu vou mostrar para vocês que a minha rainha é a rainha mais bonita de todos os reinos. A rainha olha assim e diz: quem, eu? O rei já está lá bêbado, cheio de cachaça, com tanta gente, eu ir lá? Vou não. Diga a ele que eu não piso os meus pés lá. Aí o rei olha assim: está bom. Chama os sábios, os entendidos, e diz: o que é que nós devemos fazer agora? Aí os sábios dizem para ele: meu senhor, lança um edito, lança um projeto de lei, em que, quando então agora a mulher ou alguém dentro da casa, os filhos, fizer algo contra ou desobedecer o rei ou o senhor da casa, ele seja digno de morte. Aí agora está o filho. O pai diz: eu quero que você venha, mas ele diz: eu não vou. O pai diz: filho, venha para a festa, mas ele diz: eu não quero participar dessa festa. Aí o pai diz para ele: meu filho, venha, vamos participar. Mas ele diz: meu pai, eu não vou participar dessa festa. Ele peca por uma segunda vez. Desobedeceu o pai. Aí ele joga na cara do pai dizendo: pai, olha só, há tanto tempo eu estou contigo e o Senhor não me dá nem um cabritozinho para poder me alegrar com os meus amigos. Aí vem esse filho inconsequente, gastou tudo lá e agora volta e o Senhor mata um novilho cevado para ele. Aí a resposta do pai para mim é a melhor de todas. E aí mostra que é um pai amoroso. Aí ele diz: filho, tu sempre está aqui comigo. Tu sempre esteve na minha casa. Tu sempre esteve aqui debaixo das minhas asas. Mas, filho, eu quero te dizer uma coisa. Que o culpado disso não sou eu. O culpado de você não se alegrar não sou eu. O culpado de nós não nos alegrarmos pela sua presença é você mesmo. Porque você sempre está aqui comigo, mas você nunca me pede nada. Você está dentro da minha casa, mas você não consegue usufruir. Por quê? Porque você não pede, você não quer, você fica só aí calado. E já que você não pede, eu também não vou lhe dar. E aqui é onde eu digo: tem muito crente dentro da casa do Senhor e que não tem coragem de pedir ao Pai. Tem muito crente que está dentro da igreja e não tem coragem de pedir. Porque a Bíblia diz que quando você bate na porta, a porta se abre. Quando você chega até a porta ela vai se abrir. E a Bíblia ainda diz: qual filho pediria pão ao pai, pediria o de comer ao pai, e o pai lhe daria pedra?
Tem muito crente que a festa está acontecendo, mas ele não tem coragem de pedir para entrar, para poder participar da festa. A festa está acontecendo, mas tem crentes que escolheram viver miseravelmente infeliz para sempre, fazendo culto em ação e desgraça, para poder simplesmente viver a vida miserável que está vivendo, porque não tem coragem de se alegrar na festa que o Pai está preparando. E a festa está acontecendo. Aí ele diz, e aqui eu encerro, versículo número 32, Lucas capítulo 15, e o versículo número 32. Mas era justo nos alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Aí o que acontece? Ele faz uma grande festa, irmãos, pelo filho. Mas o irmão não estava contente, não estava alegre. Tem muitas das vezes aqueles crentes que Deus está usando ele, Deus está usando ela, ele profetiza, ele prega, ele canta, Deus usa ele nas demais áreas que tem na igreja. Deus dá dons àquela pessoa, mas tem aquele irmão mais velho que está na casa do Senhor há tanto tempo, batizado há muito tempo, é membro há muito tempo, e que não está se alegrando com aquele irmão que chegou agora, mas Deus está usando ele, mas não pode, ele chegou agora, ele está vindo agora, e como é que Deus está usando ele e não me usa? É por isso que precisamos nos alegrar quando Deus ele usar o seu irmão. Precisamos nos alegrar quando Deus começar a usar a sua irmã. Precisamos nos alegrar quando Deus começar a usar esse vaso que está aí do teu lado nesse momento, essa pessoa que está aí sentada ao teu lado nesse momento, essa pessoa que está aí contigo nesse momento. Precisamos nos alegrar quando Deus começar a usar essas pessoas. Ele não ficou alegre não. Mas o pai disse, olha, você não estou nem aí, se você ficou ou se não ficou. O mais importante é que ele estava morto e reviveu. O mais importante é que ele voltou para a minha casa. O mais importante é que ele está aqui na minha casa novamente. E ele veio para poder ser apenas um empregado. Ele veio apenas para poder ser mais um servo, mais um escravo. Mas eu quero te dizer, meu filho, que eu dei destaque a ele. Eu dei uma túnica a ele. Eu dei poder a ele. Eu coloquei um anel no dedo dele. E eu dei autoridade a ele, calçando as sandálias mais uma vez nele. Eu estava dizendo, meu filho, eu te dou autoridade mais uma vez dentro da minha casa. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça a cada dia mais e mais, para que possamos então estar debaixo das asas daquele que tudo pode. Porque os patrões do mundo, como eu já falei, os patrões deste mundo podem até viver por muitas das vezes financeiramente bem, mas os empregados do Senhor têm mais abundância do que eles. Tem mais abundância do que ele. Mas que Deus continue nos ajudando, que Deus continue nos fortalecendo a cada dia mais e mais, e ser como este pai misericordioso, ser como esse filho imprudente que disse, eu pequei contra os céus e pequei perante ti, mas já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele reconheceu o estado miserável que ele estava vivendo, e ele disse, eu vou voltar para o meu pai. Amém?
Mas que Deus continue nos ajudando, que Deus continue nos fortalecendo a continuar na presença dEle, que Deus continue abençoando a sua igreja mais e mais, em nome de Jesus. Amém?